Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou a Bruna Macedo e estou com você nessa edição do Alesp em Pauta, que hoje vai falar de um assunto que não tem como você não se interessar. O cérebro desempenha, gente, um papel fundamental no nosso corpo. Ele controla todas as funções vitais, processa as informações, armazena as memórias e permite a nossa capacidade de aprender, pensar, sentir emoções e interagir com o mundo ao nosso redor. Mas como ter uma boa saúde cerebral? Você sabe? Quem vai nos responder essa pergunta e outras também são as nossas convidadas de hoje. A Marina Boldrini, que é neurologista, está aqui ao meu lado. Muito obrigada pela presença, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Cumprimentar também os telespectadores. E também a Cláudia Suemoto, que é geriatra e diretora da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia de São Paulo. Oi, Cláudia, seja muito bem-vinda. Ela está com a gente em ambiente virtual. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui hoje. Vamos juntas, então? Começar o nosso bate-papo? Eu vou começar com você, Marina, para você nos explicar como é que a gente sabe, o que a gente pode ter ou imaginar como saúde cerebral. Quais são os sinais assim, que uma pessoa tem que ela pode falar, tem uma boa saúde cerebral? Vamos começar com uma pergunta muito interessante, mas também muito difícil e desafiadora. Né? A primeira vez que foi conceituada a palavra saúde foi até pela World Health Organization, em 1948, a gente começou a enxergar a saúde de uma outra forma, não só como uma ausência de doença, mas também como uma sensação de bem-estar, não só física, psíquica, mas também social. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala de saúde mental, saúde cerebral, é isso, que não seria só a ausência de doença, mas assim um bem-estar global do ambiente cerebral. Saúde mental e saúde cerebral são a mesma coisa? Não são a mesma coisa, são conceitos intrinsecamente conectados, mas que têm algumas distinções bem sutis. Mas é um tanto quanto também desafiador tentar destrinchar esses dois aspectos. Diferenciar. Isso. Mas vamos tentar? Vamos sim. A saúde cerebral envolveria aspectos principalmente relacionados ao que a gente pode colocar na caixinha, talvez, da neurologia, da geriatria, do que a gente vamos falar no sentido da saúde do microambiente orgânico, que seria o cérebro em si, e o sistema nervoso como um todo. A saúde mental envolve também algo a mais. A gente precisaria de falar não só da saúde do cérebro em si, mas também da saúde emocional, psíquica, social e todas as outras esferas que a gente sabe que envolvem a nossa vida. É muita coisa, né? É bastante. Cláudia, você queria complementar? Eu queria fazer essa mesma pergunta para você, porque eu acho que é uma pergunta bem interessante, né? Essa diferenciação entre saúde mental e saúde cerebral. É possível, vou te fazer a mesma pergunta, mas com uma outra questão aí envolvida. É possível você ter saúde mental e não ter exatamente uma saúde emocional? Conseguiu me entender? Ou uma coisa está completamente ligada à outra? Se eu tenho saúde cerebral, automaticamente eu tenho saúde mental? Bom, eu vejo que, como a doutora Marina falou, é o coordenador de todas as nossas emoções. É claro que por controlar o funcionamento de outros órgãos do corpo, né, através do sistema autônomo, por exemplo, o coração, os vasos, os reflexos das nossas emoções também se manifestam através, por exemplo, de um ataque cardíaco, um aceleramento do coração, uma sudorese, né? Tá tudo intrinsecamente ligado, mas é o cérebro que comanda. Então, acho que do ponto de vista, se a gente fosse colocar numa escala, eu colocaria a saúde cerebral e englobando dentro da saúde cerebral a saúde mental também, né? É lá que mora, né, as estruturas que coordenam as nossas emoções, né? Então, é assim que eu vejo. Então, faz parte de uma boa saúde cerebral também ter uma saúde mental adequada. Tanto é que nós, geriatras, temos um conceito novo, Bruna, que chama capacidade intrínseca, que é a nossa capacidade de resistir, melhorar frente a um desafio, uma lesão ou algum estressor externo, né? E um dos domínios da capacidade intrínseca é a capacidade cerebral, que inclui cognição,
emocional, né? Então, eu acho que está tudo meio ligado e coordenado pelo cérebro. Fico muito feliz que a gente está falando aí sobre o Dia do Cérebro e comentando sobre esse assunto hoje. Como a gente está começando do início, né? Acho que é importantíssimo a gente saber, começar sabendo o que é exatamente esse tema que a gente está falando. Eu queria te perguntar, doutora Marina, quais as funções do cérebro no nosso corpo? Já que a gente está começando do início, para que fique bem claro para quem está nos assistindo. Ele é responsável pelo quê? Perfeito. A gente vê cada dia mais as pessoas interessadas em entender o funcionamento do cérebro, suas áreas, suas funções. E muitas vezes parece difícil de entender que o cérebro ele é responsável desde os movimentos enfim, mais corriqueiros e até automatizados, né? Como, por exemplo, a nossa própria fala, deglutição, o caminhar, né? Até movimentos extremamente complexos, como a própria colega disse, né? Regular batimentos cardíacos, respiração, controlar o ciclo, sono, vigília, o acordar, o dormir, né? Parece muito complexo, mas é tudo muito extraordinário, se a gente for coisa pensar, para um órgão só, né? Então, se eu pudesse recapitular, talvez, pensando até em localizações do cérebro, a gente tem uma parte mais que a gente chama pré-frontal, que está bastante relacionada à cognição, comportamento, emoções. A gente tem uma área que é principalmente sensorial, tá? Relacionada à nossa sensibilidade em todos os aspectos, desde dor, bem como tato, temperatura, pressão. Temos uma área também cortical que é motora, que está relacionada aos movimentos, tá? Mais ao fundo, né, no nosso cérebro, a gente tem uma área que é relacionada à visão, né? Também temos uma área relacionada à audição e temos também ainda estruturas mais profundas, mais um pouco menores, mas também fazem parte, né, de todo o complexo ali do sistema nervoso central encefálico, que são estruturas que a gente chama de relés, né, de vias, que são aquelas que fazem todas aquelas associações e dão ao ser humano essa capacidade de ter muitíssimas habilidades e domínios. É muito extraordinário, né? É muita coisa para um órgão só. Eu já fiquei chocada e cansada aqui só com o que a doutora Marina falou. Doutora Cláudia, como é que a gente faz para ter saúde cerebral e saúde mental, ou só saúde cerebral, para a gente começar? Bom, a primeira coisa que eu queria dizer é que é um projeto de vida, né? Tem um artigo muito interessante publicado em 2008 na revista Nature que fala que a maior riqueza de uma nação é a saúde cerebral dessa população. Tá? Porque é a saúde cerebral que vai nos permitir ser autônomos, tomar decisões e ser independentes. Né? Então, quanto mais pessoas aptas a ser autônomas e independentes num país, maior a riqueza dessa população. E eu acho incrível, eu gosto muito de citar esse paper. E por que eu digo que é um projeto de vida? Porque provavelmente nosso cérebro, provavelmente não, certeza, ele começa a se formar no intraútero das nossas mães. Né? Então, uma boa assistência pré-natal é essencial para o começo do desenvolvimento cerebral. Isso inclui uma boa nutrição, suplementos vitamínicos para essa gestante, evitar que ela tenha infecções. Tem muitas infecções, né? A gente viu recentemente a Zika, que tem efeitos no cérebro. Então, o feto ele tem que ter o melhor ambiente para ter esse desenvolvimento cerebral inicial, crucial. Existe um grande desenvolvimento, a gente chama de neuroplasticidade, tomara que a gente tenha tempo para falar o que é isso no futuro, durante a primeira infância e adolescência. Então, esse é um período que as crianças, os adolescentes têm que ser muito estimulados, né? Não só na escola, mas também pelas famílias, pela sociedade, né? A maior parte da plasticidade, ela tem um pico por volta da terceira década, né? Ela continua, mas desacelera bastante. E a partir disso, o adulto de meia idade, ele também tem várias vulnerabilidades, né? Então, por exemplo, fatores de risco cardiovascular são fatores que também influenciam na saúde cerebral. Então, não ter, e se tiver, tratar pressão alta, diabetes, colesterol alto, vai também contribuir para uma melhor saúde cerebral. E, é claro, continua, né, essa prevenção e preservação
da saúde cerebral durante a velhice. Então, são diferentes momentos e cada um com sua janela de oportunidade para que a gente possa atuar. São Então, diferentes realmente... cuidados nos diferentes momentos de vida que a gente tem. Perfeito. Então, existe espaço, a gente está aqui com uma geriatra, uma neurologista, mas podíamos ter chamado um pediatra, uma obstetra, porque todo mundo tem todos os profissionais, e não só os médicos, né? Todos os profissionais de saúde têm um impacto muito grande na saúde cerebral, e acho que já ficou bem claro pelas primeiras perguntas o impacto do cérebro também para a nossa autonomia e independência. Doutora Marina, existem doenças que são mais corriqueiras e outras menos? Quando a gente fala do nosso cérebro, tem algumas doenças que aparecem mais no ser humano ou depende também do momento de vida? Sim, com certeza. Eu acho que estratificar, né, primeiro por base de idade, faixa etária, é muito importante. E sim, a gente tem estudos epidemiológicos, né, que nos trazem muitas informações, que nos fornecem dados, por exemplo, quais são as doenças, principalmente, né, é esse um dos interesses epidemiológicos que causam mais mortalidade. Então, por exemplo, a gente sabe que AVC hoje em dia, acidente vascular cerebral, é uma das doenças, para não dizer a principal causadora de mortalidade em população adulta, né? Por outro lado, o que também é muito interessante, a gente tem um dado recente de 2024, inclusive, do Global Burden of Diseases, e uma doença que eu brinco que é uma das minhas preferidas, mas que é uma das mais negligenciadas e que ganhou, né, com toda a ironia, né, da fala, segundo lugar como a doença que mais gera anos de incapacidade é a enxaqueca. Incapacidade, enxaqueca? E eu não estou falando de doenças neurológicas, a gente não está falando só das nossas especialidades, eu estou falando de todo e qualquer tipo de doença. Em segundo lugar, no Brasil, enxaqueca como a doença que causa mais anos vividos com incapacidade. Só para ficar claro, então a gente não está colocando a enxaqueca apenas no mesmo lugar das outras doenças neurológicas, é isso? A gente está colocando ela no meio de todas as doenças de um ser humano que um ser humano pode ter. É incrível, né? É incrível, é chocante esse dado. Mas se eu te perguntar, por exemplo, existe alguma doença que seja mais presente nas crianças, outra nos adultos e outra nos idosos? A senhora conseguiria me dizer? Eu vou pedir para a senhora me dizer das crianças e dos adultos. A geriatra eu chego já, doutora Cláudia. Perfeito. A gente, no que diz respeito a condições neurológicas da pediatria, eu acho que mereceria um destaque aqui os transtornos relacionados ao desenvolvimento, epilepsia, é uma doença neurológica também importante na infância, os transtornos, né, também muito comentados recentemente, né, de déficit de atenção, hiperatividade, é uma faixa etária que também está mais suscetível a condições infecciosas como as meningites, encefalites, né? Dentre outras. Eu acho que nos adultos eu destacaria as condições dolorosas como a enxaqueca, em especial o público feminino. Nossa, mas tem também, até isso. Mas também temos vários outros tipos de doenças neurológicas, não só cerebrovasculares, cognitivas, comportamentais, infecciosas, dolorosas. Temos também as inflamatórias, mulheres jovens, mais uma vez as mulheres, mas nem sempre. A gente é muito premiada, né? Por exemplo, a esclerose múltipla, eu acho que a gente precisa falar sobre essa doença dentro do público adulto, né? E eu acredito que algumas das doenças que começam na infância, nos adultos, acabam repercutindo às vezes na população idosa, né? A gente já vai chegar na população idosa, claro. Mas antes disso, além do pré-natal, vamos supor ali que a criança já nasceu e tudo mais, e aí está se tornando um adulto, enfim, ou até mesmo ali na faixa etária de uma criança. Tem algo que a gente possa fazer, ou para prevenir doenças neurológicas, por exemplo?
Coisas como, por exemplo, uma alimentação saudável. Sim, perfeito. O que a gente pode fazer para tentar preservar a saúde cerebral? Digamos que o feto já se formou, a criança nasceu, tá tudo bem, o que a gente faz para manter isso? Certo. Quando a gente fala de saúde cerebral, eu gostei muito que a gente comentou inicialmente a respeito de manejo de fatores de risco, né? Então, tratar as doenças que já são conhecidas, né, é muito importante para a gente garantir a saúde cerebral. Então, colesterol alto, pressão alta, diabetes, né, obesidade, sedentarismo, tudo isso que a gente puder contornar e tentar mitigar o máximo possível é importante. Tá? Agora, quando a gente está falando do indivíduo em desenvolvimento, é essencial que a gente coloque outras questões na pauta. A primeira delas é a alimentação. A gente sabe que a alimentação é essencial, não só para a saúde cerebral, para a saúde de todos os sistemas. Sabemos também que atividade física é essencial e aqui a gente acaba parecendo repetitivo, algo clichê, mas é importante a gente dizer que 60% da população é sedentária. E eu brinco que a gente tem que entender que o arroz com feijão, aqui eu me refiro à alimentação e atividade física, precisa ser muito bem feito, né? Além disso, a gente precisa enaltecer o papel do sono, um sono de qualidade. Na faixa etária das crianças já é regra, né? Horário de dormir é hora de dormir. Mas depois que a gente ganha alguns anos aí na conta, a gente acaba apertando o horário do sono. Vai ficando mais difícil tarde, dormir, né? acordo mais cedo. Eu deito na cama, mas não durmo, né? E é Outros essencial. problemas da vida começam a aparecer e você vai tentando encaixar o sono no meio deles, né? Exatamente. Doutora Cláudia, quando a gente fala de alimentação, sono e exercício físico, realmente parece clichê, mas toda a pauta de saúde que eu faço é incrível, como todos os médicos de todas as áreas falam sobre isso. Eu acredito muito porque, assim, acontece comigo, né? Se eu me alimento melhor e se eu pratico exercício físico, isso interfere inclusive no meu humor. Então eu já acredito em vocês, eu já tento seguir isso. O que a senhora diria agora com relação aos idosos? A gente estava falando das principais doenças, as que mais aparecem, né, nos bebês, nas crianças, do indivíduo em desenvolvimento. E quando a gente chega nessa área da vida, nessa parte da vida, quando nós estamos idosos, tem alguma doença que aparece mais nessa faixa etária? Eu, aqui, conversando com a senhora, pensando nisso, vem o Alzheimer na minha cabeça, porque eu já fiz muitas reportagens sobre. Quero saber se eu estou certa na referência, se eu estou errada. Me conta. Certíssima. Eu acho que é o que a doutora Marina já falou em relação aos idosos, os derrames, né, o acidente vascular cerebral, extremamente importante pela frequência, pela mortalidade, como foi dito, e também as demências, né, sendo que a doença de Alzheimer é a principal delas. E por que essas doenças especificamente aparecem mais nesse momento da vida? Bom, principalmente porque idade é o principal fator de risco, por exemplo, para demência, e também é um dos principais fatores de risco para derrame, tá? Antes a gente não falava muito em demência, porque as pessoas não viviam o suficiente para ter demência, né? Para te dar um dado, por exemplo, a prevalência de demência é de 3% aos 65 anos, e ela vai dobrando a cada 5 anos, de forma que indivíduos com mais de 80 anos, dependendo da casuística estudada, pode chegar a 40%. Indivíduos com mais de 90 anos, 50%. Então, 1 em cada 2 vai ter demência, né? Provavelmente pelo acúmulo de lesões que vão ocorrendo ao longo do tempo, provavelmente relacionadas ao estilo de vida também, né? Voltando naquilo que a gente já conversou antes. E uma coisa que eu queria salientar, quando a gente fala sobre estilo de vida, eu acho que é um dado que a gente ainda não trouxe em termos de cérebro. O cérebro é um órgão muito especial, né? Ele não é muito grande, né? Uma pessoa de 60 quilos como eu, meu cérebro deve ter 1,3 kg, 1,5 kg talvez, se eu for muito inteligente. Mas, embora ele não seja muito grande, ele recebe cerca de 20% da minha circulação, do meu débito cardíaco, né? Do quanto o sangue joga para frente, do quanto o coração joga de sangue para frente, vai para o cérebro. É um órgão que não fica muito tempo sem sangue, sem oxigênio e nutrientes trazidos pelo sangue, né? Então, facilmente, se a gente tem uma parada cardíaca, o cérebro é o principal órgão que
morre antes, né? Então, isso mostra o quanto o estilo de vida, aquilo que a gente já conversou, dieta, exercício físico e o controle de fator de risco cardiovascular é tão importante para a saúde cerebral, porque o cérebro é um órgão que depende de uma boa circulação. Tá? E, particularmente, esse comentário que você fez sobre exercício físico, acho que todo mundo tem essa sensação, né? A gente pratica e já se sente melhor, mais acordado. Claro, né? Quando a gente faz atividade física, a gente está melhorando a chegada do sangue no cérebro, está vasodilatando as artérias aí que chegam no cérebro. Então, tem vários benefícios extremamente agudos, né? Você fez, você melhorou. E, é claro, ao longo do tempo, o acúmulo do bom estilo de vida vai se refletir na saúde cerebral, eu diria mais na saúde das artérias, né, que irrigam esse cérebro. Isso é comprovado cientificamente, não é uma questão de sentir ou de imaginar. Quando você tem uma boa alimentação e se exercita, realmente, comprovadamente, cientificamente, isso faz bem para a saúde, faz bem para o nosso corpo. Sim, com certeza. Sem dúvida. Oh, desculpa. Imagina. Bom que a gente respondeu juntas, sincronizadas, é a mesma coisa, né? Exato. Eu acho que a gente precisa ser bem responsável, né, no que a gente traz de informação. E dentro da ciência a gente tem escalas de evidência, né? Uhum. E dentro das escalas de evidência, para a maioria das doenças, né, as cerebrais não são diferentes, não fogem à regra. O que a gente tem de melhor evidência, o que a gente chama de evidência 1A, é a atividade física. Então, assim, não tem como muito a gente fugir desse lugar comum, mas que é importante dizer. A maior parte do pessoal não faz, de fato, atividade física regular, que é importante lembrar isso também, talvez seja porque os efeitos, apesar de serem imediatos, assim, aliás, talvez seja porque dá trabalho, né? Dá trabalho você fazer essa manutenção, você tem que se obrigar um pouquinho, tem que começar, todo começo é difícil. Né? Até você realmente, até o hábito te levar ao exercício físico, até o hábito te levar a uma alimentação mais saudável, tem um caminho a ser percorrido. As pessoas são muito imediatistas, eu tenho a impressão de que querem tudo para ontem, né? Vou comer uma refeição aqui saudável e já vou estar ótima, né? Não é por aí, né? A doutora geriatra aqui pode me ajudar. Às vezes as pessoas pensam que o futuro ele vai demorar muito para chegar, né? Amanhã eu vejo, mês que vem eu vejo, mas na verdade a gente está construindo o nosso futuro hoje, né? Em cada atividade, em cada ato, é por aí, né, doutora? Sim, a gente tem eu sou especialista em demência, então eu vou puxar para essa área simplesmente por isso. A gente tem um trabalho mostrando que 48% dos casos de demência no Brasil, com dados populacionais, com mais de 9 mil pessoas, 40% dos casos de demência no Brasil são completamente preveníveis se a gente abolisse 12 fatores de risco. Por que a enxaqueca acomete tantas pessoas? Por que é uma das principais causas a senhora estava comentando? De anos vividos com incapacidade, né? Incapacidade. Me chamou a atenção. Acaba sendo um pouco inevitável, né? Minha especialidade também é dor e cefaleia. Então, enxaqueca é uma das coisas que eu mais estudo, é tema do meu doutorado. Então, é uma condição que a gente enxerga de várias formas. A primeira delas, o que é importante dizer, é sim, de fato, uma doença muito prevalente. Ponto. Só por isso, a repercussão que ela gera já é grande. Em segundo lugar, é uma doença que, apesar de ter um conhecimento, na verdade, da população, ela é pouco valorizada no que diz respeito aos seus impactos, às suas repercussões. A seriedade, né? E, exatamente, o quão sério isso pode ser para a pessoa. Então, na soma de muitas pessoas com a doença e muitas pessoas que não são tratadas, isso gera, né, um impacto desse tamanho, como eu disse, o segundo lugar no pódio aí das condições que mais levam a sofrimento as pessoas, né? Tá. Agora voltamos à demência, doutora Cláudia. Acho que já tem o seu áudio. Vamos lá, vamos tentar. Tá me ouvindo? Tô sim. Perfeito.
Então, eu estava dizendo para vocês que no Brasil, a gente tem um estudo mostrando que 48% dos casos de demência são totalmente preveníveis se a gente abolisse da face do Brasil 12 fatores de risco. Desses, 4 fatores de risco são presentes na infância e meia-idade. Então, baixa educação, hipertensão, obesidade e perda auditiva na meia-idade, né? Olha. Mostrando que existe um potencial de prevenção que realmente começa muito cedo. Então, se você quer envelhecer bem do ponto de vista cerebral, eu brinco que é um projeto de vida, como eu falei no começo, porque, infelizmente, se eu começar a pensar, por exemplo, em demência, quando eu fiz 60 anos, está um pouquinho tarde. Uhum. E boa parte da prevenção, de certa forma, já aconteceu, né? Então, é importante, sim, que a gente coloque na nossa rotina alimentação saudável, atividade física, visitas regulares, né, aos profissionais de saúde para identificar qual que é o problema o quanto antes, para que ele seja identificado e tratado, também faz parte do processo, né, porque a maior janela de oportunidade de prevenção para a maior parte das doenças, isso inclui também o AVC, que é o derrame, é no começo da vida, meia-idade, principalmente, é uma janela de oportunidade muito grande para prevenção e tratamento de fatores de risco. Por que alguém tem AVC? A ciência já descobriu? Por quê? Bom, por alguns motivos. Eu acho que... Nunca é um só, né? Às vezes até é um só, mas a gente precisa, acho que primeiro dividir os AVCs em 2 tipos, né? A gente tem os AVCs isquêmicos e os AVCs hemorrágicos, que são os derrames, né? Os AVCs isquêmicos é quando há um entupimento em um vaso, né, que leva sangue para uma área cerebral. E o AVC hemorrágico é quando há o extravasamento de sangue de um vaso que se rompeu, né? E aí aquele sangue acaba também comprometendo o funcionamento daquela área que foi atingida, né? Dentre as principais causas, né, tanto de AVCs hemorrágicos quanto isquêmicos, a pressão alta, né, hipertensão arterial, e também a dislipidemia, né, que é o colesterol alto, entram como fatores muitíssimo relevantes. Diabetes também vem junto, porque também tem um componente de agressão a esses vasos, machuca os vasos por alguns anos seguidos, né, se não bem conduzida, se não estiver bem compensada, dentre vários outros fatores, principalmente relacionados aos sistemas cardiovasculares, coração, cérebro, vasos. Eu tenho uma impressão, se eu estiver errada, a senhora me corrige, mas que o AVC está acometendo cada vez mais pessoas mais jovens. Estou errada na minha percepção? Eu não tenho esse dado assim refinado e atualizado para você. De fato, o AVC é uma doença que afeta pessoas com mais idade, principalmente porque essas condições que eu acho que são basilares, né, diabetes, pressão e colesterol, vão machucando os vasos e nesse machucar dos vasos, quanto mais tempo, maior o risco, né? Mas infelizmente tem algumas outras condições que acabam, que estão mais expostas à população jovem e que podem que podem causar AVC em população mais jovem, como, por exemplo, algumas substâncias, né, também uso de reposição hormonal, dentre algumas outras situações que acabam sendo mais exclusivas dessa faixa etária e podem finalizar, né, com aumento da incidência desses eventos em populações em que a gente não esperaria, né? O uso de drogas, por exemplo, pode influenciar? Algumas drogas, né, podem influenciar, sim, não só pelo fato delas, e aí a gente coloca não só drogas ilícitas, né, mas como, por exemplo, substâncias como, por exemplo, de terapia de reposição hormonal, anabolizantes, né, que interferem muito no sistema de coagulação, né, então favorecem a ocorrência de trombos, de hemorragias, né, e também podem elevar a pressão arterial e causar não só ruptura, né, de vasos, como também o que a gente chama de
algumas síndromes de vasoconstrição cerebral. Uma coisa está sempre ligada à outra, né? Com relação à saúde, é muito impressionante. Sim. Doutora Cláudia, vou fazer uma pergunta aqui difícil, mas acho que é importante a gente questionar isso, porque eu acho que é de interesse, assim, de todo mundo cada vez mais. Uma doença emocional ou psicológica pode acarretar numa doença mais física? Não sei se eu estou me expressando muito bem, se a senhora consegue entender a minha pergunta. Uma doença física de fato, assim, cerebral? É possível essa relação? Bom, eu vou dividir essa resposta em duas partes. A primeira parte é que existem situações psiquiátricas em que a pessoa tem uma ansiedade muito grande, por exemplo, e acaba tendo sintomas físicos relacionados a isso, né? Então, eu estou falando de ansiedade, mas poderia ser depressão. Existe essa alteração, né? Por exemplo, pacientes com depressão, se eles têm a presença já de uma doença cardíaca instalada, eles têm pior prognóstico do que aquele não tem depressão. A gente pode ir devagar aqui em relação aos motivos. Outra parte da resposta, que talvez seja mais relacionada à sua pergunta, antigamente, eu sou formada há mais tempo e assim, a gente percebia que pacientes que iam ao pronto-socorro sem nenhuma patologia, a gente fazia os exames, estava tudo normal, mas ele sentia, por exemplo, determinados sintomas, não sei se é exatamente isso que você está falando, e a gente falava que era um piti, ou era uma coisa que o paciente estava criando, e a gente tinha um certo preconceito até contra isso. Mas a ciência evoluiu muito. Eu acho que esse é, sem dúvida, o século do cérebro em relação às outras partes do corpo, porque hoje em dia a gente consegue ver alterações funcionais, estruturais, através dos exames de neuroimagem, que a gente não conseguia ver antes. E essas pessoas que, a princípio, a gente achava que não tinham nada, que era tudo, entre aspas, com várias aspas, emocionais, alterações emocionais, elas têm, sim, alterações funcionais em ressonância, por exemplo, em determinadas áreas do cérebro. Existe uma alteração, uma mudança funcional que gera essa sensação na pessoa e, na verdade, ela não está fingindo, não é uma encenação, aquilo de fato está acontecendo. É algo físico de verdade. Uma ansiedade, por exemplo, hoje a ciência consegue observar num exame assim, cerebral. É mais ou menos isso que a senhora quer me dizer? Não, eu estou falando que tem, por exemplo, pessoas que chegam no pronto-socorro com determinados sintomas físicos, vamos dizer, um ataque cardíaco, tremores, que a gente não sabe a causa, por exemplo, mas existem no cérebro, na ressonância funcional dessas pessoas, alterações que justifiquem esses sintomas. Não é algo da cabeça dela, assim, no sentido de que é algo que ela está criando. Realmente existem alterações. Não sei se foi exatamente isso que você perguntou, se eu entendi. A depressão, por exemplo, é uma disfunção química? É muito importante a gente lembrar que o cérebro ele é feito de áreas e essas áreas têm conexões. Algumas conexões estão mais relacionadas a algumas funções e outras menos, né? Doenças como depressão, ansiedade, a gente sabe que existem algumas áreas do cérebro que estão mais hiperativadas e outras que estão mais hipoativas, né? Existe um desbalanço não só químico de neurotransmissores, né? Mas também de circuitarias, de conexões, de vias, né? Então, é baseado um pouco nisso que a gente orienta a terapia, por exemplo, com antidepressivos, que na maioria das vezes buscam reestabelecer os níveis normais desses neurotransmissores. Atualmente, existem também algumas estratégias não farmacológicas chegando de forma mais acessível, né, aos pacientes, que envolvem neuromodulação. Eu chamo de musculação do cérebro. Então, a gente não só repõe aquele neurotransmissor, como a gente faz a academia daquele circuito. É um exercício cerebral. É um exercício cerebral. E aí que mora toda a euforia, né, de trabalhar com neurociência. A gente está vendo as coisas se desenvolvendo ao vivo.
né? Deve ser bem interessante. Sim. A gente está chegando aos minutos finais do nosso programa. Eu estou aqui aprendendo com vocês duas, então eu preciso perguntar se eu deixei de fazer alguma pergunta muito importante, se tem algo que a senhora gostaria de destacar em meio a essa discussão que é tão relevante. Doutora Cláudia, primeiro a pergunta, depois a doutora Marina. Bom, acho que eu toquei um pouquinho no último assunto. Eu acho que a gente entende muito pouco do funcionamento cerebral. Estamos agora na era da neuroimagem, através da melhora dos exames, por exemplo, ressonância, a gente tem estrutural, funcional, tem exames que veem a função, como os exames de medicina nuclear, então, biomarcadores, né? Então, muitas das coisas que a gente hoje em dia baseia apenas em sintomas, em sinais, né, no que o paciente conta, a gente cada vez mais está conseguindo medir e quantificar. Isso é muito importante, eu acho que nós vamos ter grandes avanços em relação a entender a saúde, como manter a saúde cerebral, porque nós estamos entendendo melhor como monitorar determinadas doenças, ao colocar um novo tratamento, como é que é a evolução desses biomarcadores, né? A gente tem visto isso muito na doença de Alzheimer. Então, acho que eu não tenho dúvida nenhuma que esse é o século do cérebro, no qual a gente vai realmente ter uma abordagem muito mais objetiva dos problemas cerebrais do que a gente tinha anteriormente. Marina. Eu acho que seria muito, muito importante também não deixar de falar quando a gente tem esse tempo, né, para falar de saúde cerebral, além da atividade física, alimentação e sono, né, que eu pontuei, mais 2 itens, Bruna. O primeiro deles é socialização, que foi algo que a gente viu, né, como que o ambiente social é muito importante depois da pandemia. Ainda mais nesse momento tecnológico que a gente vive, que está todo mundo em tela, né? Exatamente, fazendo esse contraponto com a tecnologia. E outra coisa também que é muito importante a gente lembrar de sempre manter o nosso cérebro ativo, né? Como é que a gente faz isso? Olha, lendo, por exemplo? Leitura, acho que se desafiar, principalmente aprender coisas novas, sabe? Um idioma, uma leitura, uma atividade física. Eu acho que é tudo muito importante, porque um cérebro ativo é um cérebro mais ágil, mais raciocínio, mais fluido, com coordenação motora, com todos os aspectos melhorados. E quanto maior a reserva que a gente cria, né, acho que melhor a gente chega no momento em que a gente... E tem espaço, né? Não é infinita a possibilidade do cérebro. A gente vai aprendendo, sempre existe chance para aprender, né? Eu gosto de acreditar nisso. Cláudia também. Não tem limite o HD? Não tem. Gente, é isso. Terminamos o nosso bate-papo. Eu queria agradecer a presença das duas, foi ótimo. Aprendi muito com vocês. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade. E para você que nos acompanhou até aqui, eu espero que tenha sido também um bate-papo bem enriquecedor. Eu fico por aqui e te aguardo numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.